Olá, bem-vindos ao canal Papo Humano. Hoje o nosso tema é sobre a raiva e vamos definir então o que é a raiva. A raiva é um sentimento de protesto, é uma insegurança, uma timidez, uma frustração contra alguém ou alguma coisa que nos faz sentirmos ameaçados, onde o nosso ego se sente ameaçado. E aí, eu trago para você pensar que a raiva é uma das 5 emoções principais do ser humano. Nós somos constituídos naturalmente dessas emoções, que seria tristeza, alegria, raiva, medo e nojo, né? São as principais emoções que em qualquer parte do mundo, do nosso planeta Terra, você vai entender essa linguagem, né? Ela não precisa necessariamente ser falada. O corpo expressa alguém que está muito feliz, o corpo expressa alguém que está muito triste, o corpo expressa a raiva, né? O olhar, o rosto, o corpo, tudo vai expressando em qualquer lugar do planeta. Então, se a gente for trazer essa ideia de como a raiva manifesta no nosso corpo, quais seriam os primeiros sintomas para você identificar a raiva? No meu corpo, por exemplo, eu sinto um calor, né? Dá um calor, já me esquenta, e eu sinto o meu maxilar dar uma travada. Olha, a raiva, no meu entendimento de nós terapeutas, ela é uma manifestação de insatisfação mesmo, né? De alguma coisa que eu gostaria de ter ou obter, ou alguma injustiça, ou algum problema que não foi resolvido, ou alguma situação de perigo, de ameaça, né? Então, esses sentimentos, eles afloram automaticamente. Para mim, ela se manifesta instantaneamente, pegando bem no meu estômago, né? Aquela irritação, ela vem assim com uma impulsividade, que eu sou do temperamento fogo, então ela vem bem assim nítida. E seria o quê? Uma insatisfação, um medo ou um sentimento de injustiça que a gente que eu que eu percebo em mim, né? E nas outras pessoas, obviamente, também, porque todo ser humano tem a raiva tem a mesma função. E essa raiva, ela vem de uma emoção primitiva da nossa vida ancestral, né? Lá dos primatas, lá da nossa existência anterior. E desde criança também, isso acompanha na nossa evolução espiritual. Então, assim, essa raiva, ela é um desafio do dia a dia. Para a gente lidar com ela de forma equilibrada, precisamos estar estudando e nos conhecendo para saber conter essa raiva e, e deixar ela acontecer no momento necessário. É claro que o instinto e a emoção, ela vem assim naturalmente, mas quando eu olho para isso, eu atento para isso, eu consigo estar colocando equilíbrio, porque às vezes podemos encontrar situações delicadas que pode estar trazendo um transtorno na vida da gente, até no meio social ou então no meio da família. Então, ter essa consciência dessa raiva é extremamente importante, porque a raiva, ela está numa polaridade negativa. E a polaridade positiva da raiva é a coragem. Então, quando eu tenho uma coragem muito grande, eu estou ousado, eu estou indo buscar aquilo que eu quero, que eu gosto. E essa raiva misturada com a coragem, ela é bem positiva. Positiva para aquilo que você quer almejar, que você quer alcançar. Mas quando vai para o lado negativo, a raiva ela começa a ficar exacerbada, então ela se torna um desequilíbrio. E essa raiva, geralmente, ela está escondida atrás de um medo, de um desafio, de um perigo. Então, é essa forma que eu gostaria de definir a raiva, Chão. Você tocou num assunto interessante,
que é a história da humanidade, né? Então, quando a gente, lá na época dos primórdios, a gente precisava defender o nosso campo, a gente precisava defender a nossa caça para a família, né? Se defender dos animais que vinham, queriam roubar, te matar. Então, a gente estava sempre num ataque e numa defesa para sustentar os nossos instintos mesmo de sobrevivência. A gente vem há muito tempo nesse ritmo, Uhum. né? Ora eu defendo, ora eu ataco, ora eu cuido. E existe uma parte do nosso cérebro que se chama cérebro reptiliano, que é exatamente isso, ele ativa o ataque e a defesa, Uhum. né? Então, você, através de uma situação que você está se colocando, ou pelo menos você acha que você está se colocando em perigo, essa Uhum. parte do seu cérebro, ela é acionada, toda a parte química do seu corpo reage e daí que começa a vir as sensações, né? Então você vai ter a sensação de coração que bate muito, que diz respeito à parte do cérebro reptiliano, né? Uhum. A parte da respiração, aquela respiração começa a ficar ofegante porque você está a princípio com medo, né? Uhum. Então, o primeiro que você sentiu foi aquela reação do medo perante a situação. Ativa a adrenalina, né? E isso ativa a adrenalina, ativa todas as suas glândulas endócrinas. A nossa química do corpo é algo sensacional, né? Uhum. Então, essa parte do cérebro, ela realmente faz com que fisicamente você comece a se proteger, né? Ou comece a reagir. Agora, quando é algo que vai te trazendo um medo e em seguida você precisa atacar, você precisa da energia da raiva, porque a raiva ela é uma emoção que traz movimento. E qual é o problema de quando a gente usa esse movimento numa polaridade, vamos dizer, como a Maria trouxe positiva e negativa? Porque eu gostaria de dizer que, deixar claro que não existe polaridade para a emoção. Todas as emoções são bem-vindas, elas são sempre experiências que nós temos, porque faz parte da gente, como eu trouxe, né? Todos temos que vivenciar essas polaridades das emoções. Então, é que para nossa mente fica mais fácil, né? Trazer um positivo e um negativo, um bom e um ruim. Mas se a gente fica pensando muito assim, se você sente raiva, você vai achar que raiva é feio, né? Se você está triste, nossa, eu tô errada, né? Eu estou num lugar que não posso sentir, é feio. Então a gente começa a usar essas polaridades de uma forma também inadequada, porque toda emoção é emoção, que vai gerar sentimentos, que vai gerar uma reação química no seu corpo. E é tudo para quê? Para ser amado, acolhido e respeitado, para você ter a oportunidade de estar olhando para aquilo e trabalhar em você, ressignificar, né? Renomear, dar forma diferente, trazer novos instintos à tona para você conseguir fazer a transformação. Então, quando você está nessa ação de teve um momento, uma ação que te causou aquele medo a princípio, e aí você se sentiu naquela insegurança, na necessidade, você vai querer atacar, né? Você vai querer atacar porque você precisa se defender. E isso é o natural. Só que o que acontece é que a gente vai indo para questões assim, pontuais. Às vezes eu sinto raiva pontualmente, Uhum. e outras vezes eu sinto muita raiva. E se eu começo a sentir, né, raiva constantemente, aí é que entra nos desequilíbrios. Sim. Porque se alguém pisa no meu pé e dói pra caramba, vai vir aquela raiva, você vai falar, pô, meu pé! Você não vai falar sorrindo, poxa, meu pé. Você vai falar com aquela potência, né? Uhum. Se batem no seu carro, a primeira reação que você tem é sair do carro e falar: caramba, você não me viu, eu estava aqui parado. Você vai ter essa potência. E aí depois você olha para a pessoa, você fala: putz, ela está com tanta cara de assustada quanto eu. Aí você, pô, Relaxa, né? cara, o que aconteceu? Né? Tipo, puxa vida.
Agora, se eu entro nisso, qual que aconteceu e fico naquele disco, naquela agressividade, resolvo lá, chego em casa, fico falando do que aconteceu, fico inconformada, fico me sentindo injustiçado, fico, você percebe que você está no modo luta e ataque constante, você vai aumentando essa constância dentro de você. Da E potência, né? aqui, isso, e essa química do seu corpo, ela vai se alterando conforme isso que você vai vivendo. É como se a gente fosse se acostumando com Uhum. aquilo no corpo. É É. muito louco isso, né, Maria? É bem interessante o que você trouxe, porque vai de junto. Aí vamos colocar aquele pontinho lá das polaridades que você trouxe, né? Porque quando eu tenho consciência dessa polaridade, que é uma forma que trouxe, que a ciência trouxe para ter um entendimento dessa energia, o que que acontece? Se eu estou alimentando muito na polaridade negativa, essa raiva, esse medo, eu estou desajustando todo o meu sistema imunológico, todo o meu corpo, meu cardíaco, e eu estou entrando em situação de medo e às vezes pode chegar até numa depressão, porque esse é o caminho para as doenças. Então, tudo tem que ser equilibrado. A coragem demais também te traz a um risco, né? Você não tem medo de nada, também é perigoso. A gente tem que ter o equilíbrio, tem que estar na polaridade. E esse entendimento de estarmos na polaridade de muita raiva, a gente está já indo para... Porque, assim, o ser humano ele está em evolução. Estamos sempre evoluindo e aprendendo coisas novas, né? Então, a partir do momento que eu deixo o meu sistema trabalhar na direção da polaridade do bicho, né? Porque é o bicho que faz aquelas garras, que quer agarrar, que quer atacar por medo. Então, eu estou acordando a minha fase animal, né? Porque a fase hominal está em evolução, está tomando consciência, está tomando equilíbrio para evoluir, para crescer. E quando eu deixo a minha fase animal me dominar, eu estou em desequilíbrio, né? Eu não estou na minha polaridade positiva e eu não estou deixando o meu sistema trabalhar de forma equilibrada. Eu estou soltando, é como se eu estivesse soltando a direção do carro, eu estou deixando o carro ir a qualquer caminho, sem controlar, sem frear, né? E seria mais ou menos isso que acontece no nosso sistema. Então, é uma situação de que é probabilidade de estarmos em questões de saúde, né? Em todos os aspectos, mental, emocional e até psicológico, né, Cham? O que que você gostaria de complementar para a gente ir caminhando para as finalizações? Uma vez que você tem uma crise pontual de, de raiva, ok. Quando é que você começa a desencadear um desequilíbrio cada vez maior? Quando você vai se sentindo, principalmente na frustração. Então, você vai tendo situações na sua vida que você vai ter que lidar constantemente com essa raiva, né? A frustração de um relacionamento que não é o adequado que você imaginou, que você criou na sua mente, né? Então você vai ter que lidar com aquela situação. E a gente às vezes entra nessa fuga e defesa dentro dos relacionamentos. Então, relacionamento com o marido, relacionamento com o filho, um relacionamento com o irmão, um relacionamento com o pai, com a mãe, a gente fica nessa disputa de poder, né? Querendo se sobressair ao outro, querendo que o seu território seja protegido. E o que é o seu território? São as suas verdades, as verdades que você trouxe de alguma maneira como verdade, que está baseado, pautado em quê? Nas suas crenças, em tudo que você vivenciou até hoje. Só que nós aqui somos espiritualistas, né? E nós acreditamos que a gente não traz só daqui isso, né? A gente também traz partículas de todo o universo que nos compõe no espírito e nos traz para a experiência de hoje. Então,
Se estou vivendo um relacionamento onde eu estou nesse ataque, nessa fuga, nesse constante quero proteger o meu território, você automaticamente está trazendo essas partículas, você está trazendo esse movimento para você, exatamente para você desenvolver a habilidade Uhum. de sair desse local, né? A habilidade de não precisar ficar nessa luta e nessa defesa. Porque, como a gente disse, né? Isso era lá nos primórdios. Hoje a gente precisa dessa luta e dessa defesa a esse ponto de o tempo inteiro ficar guerreando entre as pessoas. Então, quando você começa a trazer esse olhar, eu tenho uma dificuldade e eu observo que eu estou entrando nesse lugar, então a raiva ela está instalada, constante em mim. Ela está nas minhas células, ela está na minha mente, ela está na minha respiração, ela está no meu coração, ela está em qualquer parte do meu corpo, ali se instalando e trazendo essa questão química, essa questão de reativa do corpo, né? Mas quando você não consegue vencer isso, né? Você não consegue trazer essa solução, isso se arrasta, isso também se arrasta dentro de você. Uhum. E aí fica aquelas pessoas que ficam furiosas, né? Elas entram para a fúria em 30 segundos da raiva à fúria. Então, sai batendo nas pessoas, sai esmurrando paredes, sai se batendo, porque tem pessoas que com a raiva se batem também, a reação é tanta pressão, é tanta vontade de explodir, que a pessoa começa a se debater nela mesma, porque ela não quer bater no outro. Sim. Então, você vê, você vai numa polaridade extrema de começar a se autodestruir. Já é autodestruir ao outro e a você, porque, logicamente, depois que passa a raiva, a fúria, né, a ira, você entra numa questão química de desacelerar, né? E aí vem a culpa, né? Você se sente culpado por ter falado demais, você se sente culpado por não ter tido mais paciência, aí você sente mais raiva de você porque você fez isso, aí você começa a querer justificar dentro de você, mas também a pessoa falou isso, mas ela ela podia ter não falado aquilo que me provocou. A gente começa a entrar, né, Maria, num mecanismo na mente, vai rodando um disquinho, Sim. querendo buscar as Uma solução. desculpas, Uma solução. a solução para as minhas desculpas, né? Quer dizer, para a minha ação, né? Quer dizer, eu estou procurando uma solução para assinar, né? Validar o que eu fiz. A razão de eu ter feito aquilo, né? É a razão de eu ter feito aquilo. Muito É louco. bem legal o que você falou, porque assim, vamos colocar aqui então que a humanidade inteira é assim. Hum. Você é assim, eu sou assim, o vizinho é assim, meu marido é assim, minha filha é assim, tem essa posição. Se todo mundo entrar na polaridade da raiva negativa, a humanidade vai morrer. Então, Guerras, né? Guerras e mais guerras, por guerras. isso que existiam guerras antigamente, até hoje existe, eu não sei por que razão, né? Mas é uma questão de ódio, de fúria, de raiva, porque não existe explicação para um ser humano atacar o outro. E aí, o que nós, como os humanoterapeutas, trazemos aqui como dicas, né? Que a terapia e a consciência abre muito o espaço para a gente saber analisar essas questões com leveza, porque a raiva ela pode vir de uma forma equilibrada. Ela vai existir sempre na minha vida. Eu posso viver 100 anos, ela vai estar aqui comigo e com todas as outras pessoas da humanidade, porque estamos aprendendo a lidar com esses instintos. Nós estamos na fase da evolução aqui no cardíaco. O ser humano ainda não está completo. Ele está ainda em evolução. E esses instintos estão sendo trabalhados. E a raiva é uma delas. De não deixar o bicho nos controlar. Nós controlamos o bicho. Eu vou direcionar onde eu vou estar e como eu vou estar. Se eu deixar o meu instinto me dominar,
eu vou estar me comparando como um animal. Não que o animal seja negativo, mas é o instinto dele de ser animal, de atacar para se defender. Mas nós já passamos dessa fase, nós já estamos na evolução hominal. Os animais já estão evoluídos, né? Na condição de animal deles, eles já estão evoluídos. Nós estamos ainda em desenvolvimento, exatamente. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente sabe que esse aprendizado, autoconhecimento, consciência das coisas e respeito, integridade ao outro, porque eu não sou melhor e nem a minha verdade é mais verdade do que o outro. Nem o que o outro vê é menor ou maior do que eu vejo. Então, quando eu tenho essa consciência, eu saio da comparação, eu saio da cobrança, e eu saio da vingança, eu saio do ódio, eu saio da raiva. Eu só simplesmente estou e aceito a vida como ela é. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se eu não puder, eu me afasto e me calo, porque eu acho que a melhor situação no momento de raiva é o silêncio para não inflamar mais a situação. É isso que eu Sim, gostaria de até falar. uma boa dica também, né? A dica de você, quando você começa a perceber que essa raiva está inflamando, né? Ela está querendo sair com rispidez, com uma violência, né? Com uma forma muito agressiva. Uma das dicas é essa: é você fecha a boca, vai dar uma voltinha, vai no banheiro, vai beber água, olha para a janela, respira, deixa aquele coração assentar e pensa para dar resposta, porque isso é o cérebro reptiliano, onde a Maria trouxe muito bem, de a gente estar presente com consciência faz com que esse cérebro reptiliano também vai evoluindo. Nós não estamos mais na época, né, lá dos primórdios. Nós não precisamos mais disso. Hoje nós temos a condição de desenvolver o nosso raciocínio, a nossa educação, né, a nossa percepção do todo para ter uma resposta. Uhum. Então, quando eu me retiro, eu respiro, eu penso, eu olho pela janela e aí eu volto e às vezes nem quero dar resposta, porque o que eu ia falar já até não vale mais. Não vale mais a Às vezes pena. eu vou no dia seguinte, eu tenho que digerir, né? Eu tenho que digerir. Ó, vamos encerrar por aqui e vai digerir e traz para você, porque vamos lembrar sempre que o sistema de crença é seu, o sistema de crença da Maria é dela, que não é igual. Então, nem sempre o que eu estou vendo como verdade vai ser igual para Maria. E grandes partes das nossas frustrações, né, de se sentir injustiçado, é porque muitas vezes a gente não entende que o outro tem o mesmo direito que eu. O meu direito termina quando o seu começa, né? E se eu vejo de um jeito, você vê de outro, ok. Para mim, educação é assim, para você, educação é desse outro jeito. Então, a gente tem que se ajustar para poder viver harmonicamente, a gente tem que principalmente trazer para a gente. Então, quando eu trago para mim, eu não reajo, eu recolho. Eu recolho e vou analisar dentro de mim o que aquilo estava me incomodando. E aí é que entra o nosso trabalho, né, Maria? E aí Sim, que sim. entra a, a terapia humanoterapeuta, porque você vai poder trazer aquilo que você não tem noção, que está no seu inconsciente, que está nas células do seu corpo, te movendo a ter aquelas atitudes, né? Então, você vindo para a terapia, a gente consegue olhar para esses pequenos pedaços da raiva que está no seu corpo, tratar, desprogramar, reprogramar com novas informações e limpar o trauma, limpar o bloco, a fonte disso. Porque muitas vezes a gente teve, sim, momentos na nossa vida, na nossa infância, que foram muito traumáticos e que está registrado em você. E a partir desse trauma é que você vai desenvolvendo cada vez mais a raiva ao longo da sua vida. Então, nós, através do tratamento, a gente consegue identificar, limpar esses blocos, ressignificar, trazer novas informações para quê?
para que você possa ter uma ferramenta de movimento para movimentar dentro de você o seu olhar para você e para o outro. Então, isso vai eliminar sua raiva? Não, não vai eliminar porque ela é uma emoção natural, como a gente trouxe. Mas vai te ajudar a não deixar com que isso seja algo que incomode você e as pessoas ao seu redor, né? Você vai ter a oportunidade de abrir os olhos para olhar para outras coisas, né? Que quando até ontem entrou uma assistida e, e realmente, assim, uma das causas dela era a raiva. E ela Uhum. negava a raiva, né? Fazendo a mesa. Só que, assim, as datas que vêm para a gente, né, Maria, não tem como negar. Sim, A hora que vem ali as datas, que começa a elaboração do nosso trabalho, teve uma hora que eu falei assim, você sente muita raiva, percebe? E aí eu soltou. sinto muita raiva. Ela soltou, porque estava tão pesado para ela, que na hora que ela se sentiu acolhida e que ela podia, tá bom, eu vou falar, ela até esse Que movimento, legal. né? E é isso. Eu gostaria de finalizar com uma frase do nosso grande psicanalista Sigmund Freud. Eu Hum, não sei se a frase é bem exatamente assim, mas eu vou falar do jeito que eu lembro. As emoções e atritos que a gente tem e que a gente desenvolve no nosso decorrer da vida, elas não, elas simplesmente adormecem dentro de nós, mas um dia elas voltam como doença. Então, o tratamento terapêutico ajuda nisso e é extremamente eficaz. Eu vou encerrando e dando uma boa dica para você entender as emoções e como elas funcionam. Assistam o desenho divertidamente. Lá tem esse painel de controle com as 5 emoções principais e mostrando como essas reações na nossa vida estão muito presentes. Vale muito a pena. Eu espero que vocês assistam e depois comentem aqui com a gente, né? O que vocês Sim, acharam, se vocês gostaram do filme, se vocês acharam o nosso vídeo que acrescentou, foi interessante, o que despertou na sua mente. E a gente vai pedir, lógico, todas as vezes, para você se inscrever no nosso canal e compartilhar com alguém que precisa dessa informação. exatamente. Muito obrigada, Maria. Até a próxima, pessoal. Obrigada a você. Um beijo a todos. Até a próxima.